Olá, alunos do CAED! Estamos aqui agora no nosso segundo vídeo de orientação, onde a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer as normas para as citações de um trabalho acadêmico. Vamos a elas, então. A norma que especifica as citações é conhecida como a NBR 10.520 e foi atualizada em 2018. Ela coloca as características exigíveis para a apresentação de citações em um documento. As citações que aparecem no trabalho científico são caracterizadas por menções de informações que foram extraídas de outras fontes. Seu objetivo é comentar ou ilustrar o texto. Por isso, são encontradas ao longo do mesmo ou em notas de rodapé. As citações se dividem em três tipos ou tipificações. A primeira, chamada citação direta, consiste na transcrição textual de parte da obra de um autor consultado. A segunda, citação indireta, ela é uma síntese pessoal ou um texto pessoal baseado na obra de um autor consultado. E o terceiro tipo é conhecido como citação da citação. Ela consiste em uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Vamos então agora aos exemplos de citações. O primeiro tipo, a citação direta curta, ela é uma citação de no máximo 3 linhas, incorporada ao texto e aparecendo entre aspas, conforme o exemplo que podemos ver. O segundo tipo, citação direta longa, ela tem mais de 3 linhas, ela vem necessariamente abaixo do texto, ou seja, fora do corpo do texto, sem aspas, é escrita com letra em tamanho menor, no caso da ESG, a Times New Roman, tamanho 11, e o texto é recuado 4 centímetros na margem esquerda, conforme pode ser visto no exemplo fornecido. Na sequência, nós temos exemplo de como fazer citação de citação. Características dela. Ela é direta ou indireta. Ela é utilizada em casos de impossibilidade de acesso ao documento original, mas deve ser, se possível, evitar. Indicação: sobrenome do autor e data da fonte, seguida da expressão latina apud, significando junto de, em ou conforme. Indicação do documento consultado e data, conforme aparece no exemplo fornecido. No texto, ela aparece segundo o primeiro exemplo. Na nota de rodapé, ela aparece segundo o segundo exemplo. Lembrando que notas de rodapé, segundo o manual da ESG, tem um tamanho também diferenciado de letra. Então, utilizamos em nota de rodapé, em legendas de ilustração e tabelas, a letra Times New Roman tamanho 10 e não tamanho 12, como é utilizado por todo o texto. Na sequência, nós temos os chamados sistemas de chamada. Os sistemas de chamada ele pode ser numérico ou por autor e data. Este último é o sistema adotado no TCC do CAED. Podemos observar aí indicação de como eles são feitos. Sobrenome do autor ou dos autores, ou nome da entidade, data de publicação, página da citação para os casos de citação direta, tudo separado por vírgula. Sua localização, quando no final do texto, entre parênteses e com letra maiúscula. Quando for parte do texto, sem parênteses, em letra maiúscula e minúscula. Observando que o sistema adotado, no nosso caso, o autor-data, deve ser seguido em todo o texto, para permitir a sua relação com a lista de referências que está ao final do trabalho. Nós temos, então, aí agora, algumas indicações de exemplos de como esse sistema de chamada funciona. O primeiro exemplo, nós temos lá, para o caso de um único autor. O segundo exemplo, para caso de 2 autores. O terceiro exemplo, até 3 autores. O quarto exemplo, quando nós utilizamos uma obra composta por mais de 3 autores, como esse sistema de chamada deve aparecer.
O quinto exemplo, quando for o mesmo autor e o mesmo ano. Nesse caso, como a gente pode observar, eles são diferenciados por letras minúsculas após o ano da obra. O sexto exemplo, quando é o caso do mesmo sobrenome e do ano, como podemos observar, eles são diferenciados pelos prenomes ou nome completo, caso as iniciais coincidam. Um sétimo exemplo é quando pegamos um documento onde não há indicação do autor. Não é tão comum de acontecer, mas é importante ter conhecimento. Nesse caso, o sistema de chamada é feito pela primeira palavra do título, seguido de reticências, conforme vocês podem observar nos exemplos fornecidos. Oitavo exemplo, quando aparecem instituições. A primeira vez que a instituição aparece citada no texto, o nome dela deve ser escrito por extenso, seguido do ano. A partir da segunda vez, a gente pode optar por utilizar apenas a sigla, conforme o exemplo da Embrapa. O nono exemplo, quando se utilizam vários trabalhos, como essa citação aparece, normalmente ela vem prevalecendo a ordem alfabética, conforme o exemplo dado a vocês. E uma última exemplificação dos sistemas de chamada, quando nós queremos nos referir a fontes informais. As fontes informais, elas podem ser uma informação verbal, uma palestra, um seminário. Então, deve vir indicado entre parênteses, informação verbal, e as demais informações em nota de rodapé, conforme o exemplo fornecido. Na sequência, nós temos para fontes informais o caso da informação pessoal, uma correspondência, seja ela postal ou um e-mail. Também vem no texto, entre parênteses, a indicação de que trata-se de uma informação pessoal e as demais informações em nota de rodapé. E por último, aquelas informações informais em fase de elaboração, no texto, entre parênteses, ao final da informação, colocar lá, em fase de elaboração, e mencionar os demais dados em nota de rodapé. Essas são as orientações para as normas de citação, seguindo a NBR 10.520, atualizada em 2018. Até mais!